Bom dia a todos. Bom, hoje a gente vai ter uma manhã que já está tão linda e gostosa. Eu acredito que muito melhor ainda. Para quem ouviu o André lá no mês espírita, eu tive o grato prazer de fazer isso. Vocês verão como é simplesmente fantástica a voz dela e o carinho que ela tem por aquilo que ela faz. Pelo menos esse é o sentimento que você me passou naquela ocasião. Então, ela é a Andréa Bien, ela veio de São Paulo e ela vai falar amar ao próximo como a si. Após a palestra dela, ela já vai embora, porque ela tem compromissos. Tá bom, gente? Então, ela vai fazer a palestra, depois nós vamos fazer o passe e vamos retornar para os nossos lares. E também, se vocês quiserem adquirir alguns CDs dela, ela trouxe alguns CDs e estará disponibilizando aqui também, se vocês quiserem adquirir. Tá bom? Você poderia fazer a prece inicial antes da sua palestra? Então, tá bom. Por favor. Então, bom dia. Vocês juram que vocês vão ficar aí no fundo? Para eu não enxergar ninguém? Eu sou cegueta. Vocês não querem ir mais para frente? Eu sei que já está todo mundo acomodadinho, né? Mas eu não sei. Tudo isso é para fugir, para sair rapidinho, logo assim, para ir embora? Bom dia. Então, vamos iniciar os nossos trabalhos dessa manhã, agradecendo muito a espiritualidade por mais um dia, por mais uma oportunidade de trabalho, por mais uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Então, vamos aproveitar e iniciar, então, essa manhã, lembrando Maria, lembrando toda a sua delicadeza, toda a sua ternura e a sua amorosidade por todos nós. É a 6B. Se vocês quiserem fechar um pouquinho os olhos e permitir esse envolvimento com toda essa doçura de Maria. Pode aumentar um pouquinho. Mais um fiozinho, pode aumentar. Todo esse amor, todo esse carinho de Maria possa envolver a todos nós nesta manhã e que a gente possa iniciar a nossa semana com muito amor no nosso coração. Bem, então a gente vai ter hoje uma palestra musical, aonde
vocês aproveitem das canções. Quando a gente traz a música na casa, é um momento onde, de repente, a gente consegue relaxar um pouco mais. A música, às vezes, pode trazer uma emoção, ela pode trazer uma lembrança, e aí desperta, às vezes, uma sensibilidade diferente. Ela pode nos levar para um outro lugar. Então, aproveitem bastante das canções. Aquelas que conhecerem podem cantar junto também, porque quem canta seus males espanta, não é assim que a gente aprende, e é verdade. Então, se aproveitem bastante das canções, e aí a gente pode abaixar um pouco. Aí a gente vai cantando, vai conversando, tá bem? Antes de iniciar, eu sempre digo que é mais uma conversa do que uma palestra. Eu sempre gosto de trazer uma ideia, de trazer um pensamento, para nós refletirmos um pouquinho a respeito. Mas antes da gente iniciar essa conversa, eu também gosto sempre de fazer um momento pela paz. Eu já participei com o Divaldo do Movimento Você Tem a Paz em algumas edições, do Movimento Propaz, e aí então eu tomei para os trabalhos da gente também fazer uma vibração aí pelo nosso planeta. Porque no cotidiano, nas nossas orações, muitas vezes nós esquecemos de incluir o planeta nessas orações, esquecemos de incluir os refugiados, as pessoas que vivem nas áreas de guerra. A gente não lembra jamais de envolver, por exemplo, os dirigentes aí dos Estados Unidos, da Rússia, da China, porque são potências, e potências que detêm armamentos. São eles que enviam tropas, são eles que às vezes iniciam aí uma guerra. Então que eles também possam ser envolvidos em muito amor e muita sabedoria. Para esse momento nós vamos fazer a oração de São Francisco, que é uma oração que fala que somos aí um instrumento de paz. É a 17b. Pode já soltar para nós. Se quiser aproveitar a canção e visualizar no seu campo mental a palavra paz, pode visualizá-la de uma forma bem bonita, né? Do jeito mais especial que você quiser imaginar na sua cabeça. E aí vai levando essa palavra pelos continentes. A gente está aqui no Brasil, né, nas Américas, então levamos para a Europa também, para a Ásia, a África, o Oriente Médio. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, que em casa, né, nós façamos aí as nossas orações e lembremos de incluir esse planeta nesses pensamentos, né, e agradecer bastante pela oportunidade aí que estamos tendo.
Bem, então a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo cujo título é Amar ao teu próximo como a você mesmo. Esse capítulo é um capítulo bastante estudado dentro da casa, é um capítulo que vários palestrantes aí estão sempre falando a respeito, então não é novidade para ninguém, mas o amor é um sentimento que todos nós queremos vivenciar aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas que muitas vezes, ainda por tantas deficiências nossas, essa amorosidade acaba não fluindo tanto como nós gostaríamos no nosso dia a dia. Então, eu acho que sempre é bastante pertinente, nunca é demais a gente estar falando sobre amor, né? É sempre bom estar lembrando, porque o nosso amor ainda, ele é muito egoísta, ele é muito mesquinho, ciumento, pequenininho, e aí a gente precisa estar sempre lembrando para estar melhorando isso em nós. Bem, logo no início do capítulo, os fariseus perguntam a Jesus qual é o maior mandamento da lei. E aí Jesus responde que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas no decorrer do seu discurso e da sua conversa, ele acrescenta, e amar ao teu próximo como a você mesmo. Logo no início do capítulo, nós vamos encontrar lá duas frases, que são duas frases muito simples, frases que todos nós conhecemos, concordamos com essas frases, achamos elas pertinentes, mas que no dia a dia, na verdade, nós não a utilizamos. Uma frase é: faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. Trate o outro da mesma forma como você gostaria de ser tratado. Então, a gente conhece bastante essas frases, né? Concordamos com elas, achamos elas bem legais. Só que no dia a dia a gente acaba esquecendo de tratar esse outro como a gente gostaria de ser tratado, né? No nosso estresse, na nossa ansiedade, na correria do nosso dia a dia, a gente acaba sendo às vezes agressivo, acaba sendo um pouco violento às vezes, mal educado, né? Vamos dizer assim, na forma às vezes de estar tratando o outro, de estar conversando. Então, o que eu acho mais legal dessas frases é que ela nos traz a lembrança da empatia, a empatia que nós não utilizamos, né? Ou seja, se colocar realmente no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu permito isso, se forma uma conexão diferenciada entre eu e a outra pessoa, porque eu me sensibilizo mais, né, com o que ela está sentindo, e aí nessa percepção fica mais fácil esse entendimento e às vezes uma compreensão. Todos nós temos aí ideias já formadas e opiniões a dar, e na maioria das vezes a gente está sempre ali, né? Não, mas se fosse lá em casa ia ser diferente, lá não é assim não. Lá a rédea é curta, lá é do jeito que tem que ser, né? Então a gente está sempre tendo uma opinião a dar, uma resposta, e às vezes nem sempre ela é construtiva, muitas vezes ela é agressiva. Mas quando a gente se coloca no lugar do outro, aí vem uma ideia diferenciada, porque quando você se permite isso, às vezes uma situação onde eu critico, uma situação onde eu acho que o outro teve uma reação que não era para tanto, e aí eu me coloco no lugar dele, eu posso chegar à conclusão de que, poxa, agora que eu me coloquei nessa posição, eu percebo que se fosse comigo, eu acho que minha reação ia ser até pior. Eu acho que ia ser até, né, mais agressivo do que eu estou aí comentando e falando dessa pessoa. Então, por isso a importância de se colocar nesse lugar, antes de, às vezes, fazer um julgamento, antes, às vezes, de fazer um comentário, né? Então, isso abre um pouco espaço para a gente refletir antes, né, de falar algo, e algo que possa trazer uma situação negativa ou uma coisa ruim ali entre essas duas pessoas. Normalmente a gente usa muito da nossa simpatia. Então, eu, por exemplo, a primeira vez que eu estou aqui nessa casa, não é a primeira vez em Limeira, como foi dito para a nossa amiga, eu cheguei a participar agora em março do mês espírita e tive uma participação lá na abertura.
mas, né, fazendo uma palestra e trazendo aí a minha ideia e tudo mais é a primeira vez. Então, quando a gente chega num lugar pela primeira vez, a gente quer ser agradável, quer conquistar as pessoas. E a gente todo sorridente, todo solícito. Não, tudo bem, está tudo certo. Né? E às vezes a gente traz uma fachada aí, né? De nossa, como ela é simpática, como ela é legal, nossa, muita gente boa. Às vezes isso é só mesmo uma máscara. Né? Às vezes no fundo nem é tão legal assim, nem é tão gente boa assim, mas a gente às vezes se faz, né, numa postura para conquistar, para se sentir ali fazendo parte daquele grupo naquele momento. Isso é legal, você ser simpático com as pessoas, desde que realmente seja verdadeiro. Mas mais do que simpatia, a empatia deve prevalecer em nós. Né? Termos mais esse pensamento e essa ideia e começar a colocar um pouquinho mais na prática. Isso vai nos aproximar mais deste próximo, nos aproxima mais desse entendimento e das necessidades de cada um. Nesse capítulo ainda, a gente vai encontrar lá sobre a lei do amor. Os Espíritos nos falando sobre a lei do amor. E aí, quando os Espíritos falam a nós sobre a lei do amor, eles dizem que ela vai chegar para todos nós. E aí, o dia que ela chegar, nós vamos vivenciar e entender de verdade o que significam as doces alegrias da alma. É só nesse momento. Mas eles dizem também que nós temos uma postura diante da vida que, na verdade, afasta essa lei do amor, retarda a chegada dela até nós. Distancia, na verdade, esse amor que tanto queremos vivenciar. E eles dizem que essa postura é o egoísmo. O egoísmo na nossa vida afasta o amor. Então, eles dizem para estarmos muito atentos ao nosso egoísmo. Todos nós sabemos, né, o quanto somos egoístas aí, as questões que precisamos trabalhar em relação a esse egoísmo. E quando a gente fala de egoísmo, de orgulho, de preconceitos, estamos falando diretamente sobre a nossa postura de vida, sobre a nossa conduta, sobre as escolhas diante dessa vida. E quando nós falamos dessas questões, isso traz direto a uma reflexão interna, a um observar interno, a um observar do meu cotidiano, da minha postura. E aí, para essa percepção, é sempre importante, uma percepção e um contato maior, é importante abrir, né, essa mente, abrir este olhar para aquilo que realmente é importante na minha caminhada, para aquilo que realmente eu desejo e inspiro para a minha vida. E aí, então, nós vamos fazer uma canção que abre um espaço e um caminho para esse olhar interno, para essa observação do que eu quero para mim, de que postura é essa diante da vida, o que de repente está faltando em mim para eu trazer uma inspiração, para eu trazer o meu melhor. Se eu perguntar para vocês agora, como é que vocês estão? Está tudo bem? Está tudo certinho? Está tudo legal com vocês? Uns vão responder, menina, nem te conto o que está acontecendo. Né? Outros, às vezes, vão falar assim, não, está tudo bem, tá tudo tranquilo. Outros vão falar, estamos aí, tem que ir, não é? Então, estamos levando do jeito que Deus quer, do jeito que Deus permite, a gente vai levando. Que, na verdade, a maioria de muitas pessoas, às vezes a gente não fala, mas pensa, fazer o quê? Tem que ir, estamos indo. Então, se a tua resposta é essa, estamos aí, a gente sente um desânimo, a gente sente uma falta de brilho, uma falta de colorido, uma falta até, às vezes, de gratidão pela própria existência, pela própria vida. E aí, quando a gente se percebe nessa resposta, é um momento realmente de percepção de que é necessário que eu faça algo por mim, que eu me movimente no sentido de transformar esse sentimento. Então, a canção ela diz, vou descobrir o que me faz sentir eu, caçador de mim. Então, vamos aproveitar a canção e
pergunta, poxa, o que está faltando? O que acontece que está faltando esse ânimo, que está faltando esse olhar brilhante, que está faltando esse acordar pela manhã, mas acordar grato, acordar, vamos lá, mais um dia, que seja difícil, que seja fácil, que seja maravilhoso, com as suas dificuldades, mas é mais um dia que eu tenho. Enfim, para a gente pensar um pouquinho. É a 51. A canção por si só, ela já vai dizendo muitas coisas para nós. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz. Eu, caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Nada temer senão o correr da luta. Nada fazer senão esquecer o medo. Abrir no peito a força numa procura. Fugir às armadilhas da manda escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Nada temer senão o correr da luta. Nada fazer senão esquecer o medo. Abrir no peito a força numa procura. Fugir às armadilhas da manda escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Pode tirar para nós? Ela continua mais um pouquinho, né? Fazendo um zó, mas não vem ao caso por conta do nosso horário. Quero a gente ficar mais um pouquinho ali, refletindo na canção e se perguntando, poxa, às vezes não, né? Muitas vezes na caminhada temos situações que realmente tiram esse brilho de nós, tiram essa vontade, né? Traz um sentimento de que está faltando alguma coisa, de que não está bom, né? Às vezes é a perda de um trabalho, e aí às vezes está muito tempo sem arrumar um emprego, né? Muito tempo desempregado. Às vezes a perda de um ente querido, nem todo mundo consegue lidar com isso de uma forma mais tranquila e ter o seu processo. Às vezes se estende durante muito tempo essa dor. Às vezes é uma doença na família ou com a gente mesmo, uma coisa mais séria. Enfim, N situações, elas realmente tiram o nosso equilíbrio, trazem às vezes aí um sentimento de dor, de muita angústia.
Mas, ao mesmo tempo que essas situações acontecem e que isso faz parte da caminhada, é também preciso esse entendimento e esse olhar interno no sentido de resgatar a tua força, de resgatar o seu poder, a sua força. Jesus, ao longo do Evangelho e ao longo do seu ensinamento, ele mostra em várias situações o quanto nós somos fortes, o quanto nós temos uma grande condição de transformação, né? Eu sempre gosto de lembrar, é como se Jesus fosse o pedreiro e nós fôssemos os serventes dele, né? Aquele que vem, traz o balde, que carrega a escada, que ajuda, né? É preciso, o pedreiro às vezes, dependendo da situação, ele sozinho não dá conta não, precisa, e Jesus ele precisa da nossa ajuda. Ele quer mostrar que isso existe um compartilhar, está todo mundo junto. No Evangelho, no momento ele diz, vós sois deuses. Num outro momento ele diz, vós sois luz. Num outro ele diz, vós sois o sal da terra. Quando ele executou um milagre, ele nunca falou, eu te salvei, eu te curei, nunca. Sempre ele dá o entendimento de que houve ali um consenso. Olha, eu estou aqui para ajudar, você acredita em mim, você quer muito isso, né? E aí você está trazendo toda a sua fé, toda a sua força, todo o seu acreditar, e aí você permite que tudo isso aconteça, que tudo isso se realize. Então, nós somos parceiros nessa construção desse planeta. Nesse momento de transição planetária pelo qual a gente vem passando, é um momento muito especial e é um momento onde a gente realmente precisa se posicionar. O que de verdade eu quero? Quais são as escolhas da minha caminhada? Aonde a gente está jogando toda a nossa força e a nossa energia? A maioria das vezes elas são focadas no aqui e no agora, no imediatismo, no que eu preciso resolver hoje, nas preocupações de agora, nessa situação que eu estou vivendo. E geralmente é tudo fora, fora, fora. E eu esqueço de olhar aqui dentro. E a música traz esse olhar. A música, ela fala que existe o medo, mas eu preciso passar por cima dele. Porque se eu deixar ele tomar conta de mim, eu não vou sair do lugar. E aí, às vezes, a gente se magoa, ou numa situação que a gente vive, fica preso ali durante anos e anos e estagna num processo evolutivo que já tem capacidade de dar um passo à frente, mas fica ali. Às vezes, a canção ainda fala da mata escura, né? Como eu falei, às vezes a vida da gente está assim, em situações que você não consegue ver uma luzinha no fim do túnel. Mas, se eu não sou por mim, se eu não me mobilizo e faço a minha parte, né, em relação à minha própria vida, eu vou ficar, né, estagnado e parado mesmo num processo ou numa situação que eu não vou para frente, fico ali. E, como eu disse, temos já compreensão, entendimento para dar um passinho a mais. Mas, às vezes, o julgar do outro, o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, e aí a gente também fala, né, vão falar isso de mim se eu fizer isso, vão falar aquilo. Aí a gente acaba não sendo, na verdade, o que nós somos, não deixando essa alma fluir, né, ficar preso ali, às vezes, por conta do outro, por conta da sociedade, por conta do que o mundo dita. Às vezes a gente não está feliz numa situação, mas também não se mobiliza no sentido de mudar aquela situação. Reclama, reclama, reclama da vida, mas não faz nada para sair daquela situação. Isso aqui não está legal, eu não estou gostando, eu já estou cansada, mas se eu fizer isso, pode acontecer isso. Se eu fizer aquilo outro, pode acontecer aquilo outro. E aí, não é isso que eu quero, não vai ser legal. Então deixa assim mesmo, e vamos levando do jeito que está. E aí a gente vai empurrando com a barriga, né? Dizendo em português, claro. A gente segue aí anos da nossa vida empurrando as coisas, ao invés de resolver a situação. E aí chega num estágio que a gente chega nesse momento, estamos aí, né? Tem que levar, vamos levar. Tem que fazer o quê?
E aí falta, né, aquele ânimo, aquela disposição e aquela gratidão. Então, é para a gente pensar, por exemplo, se você quer fazer, vamos supor que lá no seu trabalho, você fala assim, poxa, eu estou ganhando muito pouco, né? Você quer um aumento de salário. Só que você percebe também que para esse aumento de salário, você teria que melhorar um pouco o seu currículo. Ou para você conquistar uma promoção, alguma coisa, você teria que melhorar em alguma coisa no seu currículo. E aí, o que a gente faz? Vai fora, né? Vai procurar um curso aí para dar uma reciclagem. Às vezes, você precisa de um inglês, de uma outra língua. Você fala, não, fiquei enrolando tanto para fazer inglês, agora não vai dar não, vamos ter que encarar. E aí vai buscar um inglês. E um inglês, para ser fluente, a gente sabe que é difícil, para quem não tem facilidade da língua. E tem que se dedicar muito para aquilo ser fluente, né? Por exemplo, você quer fazer medicina na USP, na Unicamp, nessas universidades bem concorridas, tem que realmente ralar. Você está cansado e quer um concurso público, enfim, mas você não quer um concurso público comum, qualquer. Você quer um que é um salário bem legal, a concorrência é maior, e também você sabe que você vai ter que se dedicar demais, se esforçar muito. Então, quando a gente deseja algo, quando a gente quer uma mudança na nossa vida material, aí, alguma coisa nesse sentido, a gente se esforça. Vai lá, faz matrícula, se dedica, né? Se esforça bastante para chegar lá, para conquistar. Agora, quando a gente fala da nossa vida emocional, da nossa vida espiritual, o que de efetivo a gente faz para mudar? Porque nós sabemos que somos egoístas, nós sabemos que somos orgulhosos. Cada um sabe aonde é preconceituoso ainda. E somos. O brasileiro tem mania de falar que não tem preconceito, está tudo certo. Lá no fundo, cada um sabe aonde pega, né? Situações ali que você sabe que você ainda tem preconceito. E o nosso orgulho, a nossa vaidade, enfim, as questões que todos nós aí vivenciamos e sabemos que ainda faz parte aí da nossa estrutura. O que de efetivo nós fazemos para uma mudança, para uma transformação? Quase nada, ou às vezes nada, né? Sabemos que essas questões estão aí, sabemos que, poxa, briguei ali com uma pessoa que é amiga durante tantos anos, mas ela fez uma coisa que, poxa, não tem condição e tal, e foi muito agressivo comigo, mas o orgulho ali não deixa às vezes você reconhece que o erro foi seu, que você iniciou uma situação, ou às vezes não, às vezes na tua cabeça, eu estou certo, não, o outro que fez, ele que tem que me pedir desculpas, não sou eu. Se ele quer perder uma amizade de anos, o problema é dele. Eu estou agindo do meu jeito aqui, que eu acho que está certo. E às vezes por um orgulho bobo, perde-se aí uma amizade, perde-se aí um coleguismo de anos, uma convivência que era saudável, e às vezes por conta de uma situação, a gente deixa passar. Onde está o problema de ir lá e pedir, olha, mesmo você achando que você está totalmente certo, vim aqui pedir desculpas para você, queria conversar, a gente conhece há tanto tempo, a gente sempre se deu bem, por conta aí de sei lá, às vezes, talvez eu não entendi o que você quis dizer, talvez eu compreendi de uma forma errada, né? Me explica direito o seu ponto de vista, e eu coloco o meu, para a gente se entender e ficar numa boa de novo, e esquecer e deixar isso para lá, né? Isso não é tão mais saudável, tão mais bonito, né? Mas no dia a dia, às vezes a gente vai se pegando em umas coisas, e aí, né, passa e fica aí com essa mágoa, com esse ranço, e vai levando isso por anos. Então, é só para a gente parar e pensar um pouco. Poxa, eu me esforço tanto para uma questão material, por exemplo, para a troca de um carro, para a compra de um carro, me dedico tanto ali de economizar e deixo de fazer tantas coisas tal para eu conseguir aquele bem material, mas na hora que é para uma mudança interna, para uma transformação, para algo que realmente
vai fazer o diferencial na minha caminhada no sentido de melhorar como pessoa, no sentido de começar a entender e ver o outro com outro olhar, de uma outra forma. Isso a gente deixa para lá. Agora não tenho tempo não. Depois eu vejo essas coisas, daí dá muito trabalho. Eu tenho que, agora tem tanta coisa aqui acontecendo que eu preciso resolver, eu preciso fazer, e aí fica aqui, né? E isso vai ficando a vida inteira aí, anos e anos da nossa caminhada. Então é muito importante esse observar. Quando a gente fala, né, do egoísmo, dessa caçada interna, desse olhar, é um olhar para se descobrir, é um olhar para trazer aquilo que você tem de melhor para fora. E o que a gente tem de melhor é a amorosidade que todos nós temos aqui dentro. O entendimento e a compreensão já de tantas passagens, de tantas encarnações, que a gente vai acumulando ao longo do tempo, um aprendizado e o entendimento do certo e errado, da ética, essa maior compreensão e sensibilidade em relação aos sentimentos, tudo isso vem num processo crescente. Então, hoje a gente tem uma compreensão melhor do bem que existe em mim, mas tem uma compreensão também da maldade que existe em cada um. E aí é de cada um tentar trazer mais o bem e tentar trabalhar o que é negativo para ir amenizando e transformando também, né, esse negativo. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de amor, de um amor por si, de um respeito por si, de uma consideração por si mesmo, aceitação. Então, nós vamos fazer uma canção para trazer um pouco essa beleza que é de cada um. Quando a gente fala de o teu corpo, a canção é Fascinação, que nós vamos fazer. Ela diz, o teu corpo é luz, ele é sedução, ele é poesia divina cheia de esplendor. O seu sorriso inebria, você entontece. Quando que a gente pensa isso de nós? Que você é poesia divina, que o teu sorriso inebria. Você acha que quando você passa assim, todo mundo fica babando por você? A gente nunca pensa isso, né? Quando a gente olha para o espelho, nós sempre vemos ali, às vezes o cabelo que não está bom, a olheira, a roupa, o peso que não está o adequado, que você gostaria, enfim. A gente observa tudo aquilo que não está bom. Mas temos uma dificuldade ainda muito grande de, ao olhar ao espelho, olhar dentro dos próprios olhos, ver o que ele está dizendo para mim. Às vezes ele está mostrando uma necessidade, uma carência de mim mesmo. Às vezes ele está mostrando um brilho, uma coisa que eu não tinha nem notado que isso estava ali. Então, essa canção é para trabalhar essa autoestima, trabalhar o belo que é de cada um. Todo mundo já, em algum momento na vida, já passou por uma situação onde estava bem com a autoestima elevada. Todo mundo já teve. Eu sempre gosto de trazer, às vezes, na lembrança, a primeira vez que você se apaixonou, por exemplo. Então, mas só lembra quando estava legal. A hora que começou a ficar ruim, você esquece, né? Porque fica ruim porque a gente estraga. Porque a gente entra na ansiedade, o medo de perder, a insegurança, e aí começa, liga. Por que você não me atendeu? Por que é isso? Fala pra chorar. Aí começa. Então começa a ficar chato, e aquilo começa a fazer mal. Ao invés de ser legal, começa a nos fazer mal. Então lembra aquela época que estava bom, quando começou, que você estava amando e trazendo coisas tão bonitas em você e sentindo que estava tendo aquela, né, reciprocidade que o outro também, e, enfim, nesse momento você estava feliz da vida, tudo estava dando certo. Podia acontecer uma situação aqui, que você ia para lá, vale a pena não, vou ficar aí resmungando, estou tão feliz que não vou nem dar bola para essas coisas, né? E pode lembrar, pode reparar, quando a gente está nessa autoestima boa, nós somos melhores assim na forma de tratar o outro.
a gente é menos agressivo, nós somos assim mais amorosos na forma de conversar, mais sorridente, menos estressado, não é tudo que me irrita, né? A gente é tão mais legal, não só com nós mesmos, mas com as pessoas. Então, vamos tentar, através dessa canção, trazer todo esse amor, todo esse melhor que tem em você. É a 21. É uma canção também que eu gosto de trabalhar a saúde com ela, dentro da musicoterapia. Então, se você está com algum problema de saúde, aproveita a canção, visualize esse órgão que não está bem e vai cantando para ele, e vai conversando com ele, e fala, ó, você não está bonzinho, eu sei que você está meio adoentado aí, ó, eu vou conversar com você todo dia. Eu vou mandar muito amor para você todos os dias. E você vai melhorar. Né? Então, é um trabalho de gratidão por essa vida, por esse corpo, pela sua caminhada. Que a musicoterapia cura, cientificamente, ainda não há essa comprovação, mas é comprovado cientificamente que ela ajuda muito na nossa qualidade de vida, que ela ajuda muito na saúde de um paciente que às vezes está internado, né? E ela consegue sim ajudar muito aquele corpo a ir aos pouquinhos restabelecendo esse emocional e ficando mais forte, né? O teu corpo é luz, é do esse amor faz parte de nós, assim como coisas ruins também fazem parte de nós. Mas cabe a cada um
Escolher se quer ressaltar o seu melhor, se quer aproveitar essa oportunidade que a vida está trazendo, que essa reencarnação está permitindo, no sentido de fazer a diferença, no sentido de dar a sua contribuição ao mundo, ou não, dar mais importância. Eu não estou dizendo que o material, que as coisas aí do nosso dia a dia não são importantes. Elas são importantes. O seu trabalho você tem que dar o seu melhor. Todo mundo merece uma casa bacana, uma casa bonita, onde se sinta bem, um carro legal, passear, viajar. Tudo isso faz parte desse mundo e a gente também está aqui para aproveitar, né? E fazer por onde conquistar essas coisas. Mas, às vezes, toda a nossa energia é focada nessas questões e o nosso emocional, o nosso espiritual, sempre fica para depois e não existe uma dedicação também a eles. Da mesma forma que para eu fazer uma viagem internacional, se eu não sou uma pessoa rica, uma pessoa aí que tem condições, e eu preciso aí me esforçar no sentido de conseguir realizar esse sonho, eu também preciso me esforçar para ser uma pessoa mais feliz, mais amorosa, mais dedicada, mais caridosa, mais humilde, menos orgulhoso. É dedicação, é muita dedicação. Tem que ter muito esforço e muito trabalho. E quando eu compreendo isso e também coloco essas questões como objetivo de vida, aí sim eu me permito dar um passo a mais nesse processo evolutivo. Porque o que a gente vai levar daqui? O que você melhorou em você, aquilo que você conquistou para a sua existência, para o seu interno, para o seu fortalecimento. Quando as questões morais trabalhadas em nós, isso é conquista do espírito e segue no meu processo, na minha caminhada. A casa bonita, o carro, tudo isso vai ficar, mas essas questões, elas vão comigo, isso faz parte de mim. Então, quando abrimos esse olhar para essas questões, nos esforçamos no sentido de verdade, de entender o outro como a si mesmo, de aceitar o outro como a você mesmo. E aí entramos naquele processo de amar ao próximo como eu me amo. Aceitar e entender o outro do mesmo jeitinho que eu me entendo e me aceito. O amor é simples. A gente vai fazer a 15B. Essa canção, ela mostra isso. O amor e a alegria é na simplicidade da vida. Não está em grandes situações, não. Ela está no simples. Acho que já foi a entrada, tem que voltar. Mais triste do que triste estou, recordo que ele me ensinou uma canção que diz: eu levo a vida cantando. Ai, só eu que estou cantando? Por isso sempre contente estou, que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lili, ai lo. Por isso é que sempre contente estou, ai lili, ai lili, ai lo. A canção é lindinha, né? Porque ela diz: um passarinho me contou, eu levo a vida cantando, ai lili, ai lili, ai lo. Por isso sempre contente estou,
Hai Lili, hai no. Por isso é que sempre contente estou. Hai Lili, hai no. Por isso é que sempre contente estou. Hai Lili, hai no. Então, né, levar essa vida assim, de um jeitinho, numa compreensão de que não é tão difícil assim. É só trabalho, dedicação. Se tem mais dedicação, se tem mais trabalho, a coisa flui, né, de um outro jeito, com um outro olhar, assim, trazendo novamente uma gratidão que às vezes precisa ser trabalhada. Quanto mais grato nós somos pela nossa vida, mais esse olho brilha, mais eu acordo disposta e com um olhar mais voltado para os bons pensamentos, para os bons sentimentos, do que aquilo que me derruba, que me leva para baixo. As escolhas somos nós que fazemos. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, onde tem lá as questões, né, de Kardec, muitas respostas que os espíritos dão são respostas assim diretas e respostas aonde eles deixam claro que depende da gente, que essa caminhada depende muito das nossas escolhas, depende muito do olhar que eu tenho para essa vida. Então, está na nossa mão fazer a diferença. E o que a gente pode fazer? O que você pode fazer por você hoje? Sempre se pergunta, o que eu posso fazer por mim hoje? Para eu mudar, às vezes, esse sentimento, essa tristeza, esse pensamento ruim. O que eu posso fazer por mim? E aí começar uma conexão com essa espiritualidade. Ela não faz por mim, ela vai fazer através de mim. E a partir do momento que eu estou mais do meu lado e que eu me proponho nessa caminhada transformações, ela se conecta imediatamente. E aí fluem pensamentos, intuições, e vem às vezes respostas para situações. Mas é preciso essa conexão. Bem, então vamos fazer uma canção, que aí vocês, todo mundo, eu quero que, né, aproveitem, cantem. Essa é facinho, não é tão aguda, todo mundo conhece, que é Como é Grande Meu Amor por Você. A canção, ela diz: nem o céu, nem o mar, nem as estrelas, nada se compara ao que eu sinto a você. Eu sinto que nessa frase é mais o amor de Deus por todos nós, do que o nosso amor. Porque o nosso amor ainda não é grandioso assim. E tudo isso é tão... Nós não conseguimos nem dimensionar direito, né, o que tudo isso significa. Mas o amor de Deus é muito maior do que tudo isso. Então, se permita receber esse amor. Às vezes a gente nem se abre para receber. Então, permita-se receber esse amor. Mas, ao mesmo tempo que você se permite receber, permita vibrar também. Permita doar também o seu amor. Assim como trabalhamos o Fascinação, no sentido de trazer o meu amor, a minha autoestima, vamos agora aproveitar e doar esse amor para quem você quiser. Seja para alguém especial, para sua família, para a espiritualidade, para o mundo, para quem você quiser. É a 13. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você.
mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Como é grande o meu amor por você. Então vamos para casa, levando esse amor, lembrando que se a amorosidade dentro da minha casa não é o ideal, não está como eu gostaria, eu posso fazer a diferença. É só eu começar. No começo, se você começar a ser mais carinhoso, beijar mais, falar mais coisas bonitas ali, vão falar: "Ih, o que aconteceu? Está querendo o quê? Está querendo alguma coisa, não é possível. O que é, né?" Vão achar estranho. Mas deixa achar. A nossa energia, a nossa postura transforma um ambiente, ela muda. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas se eu insisto, aquilo muda. Então precisa começar com a gente. Se não está o ideal, faça a sua parte, para que isso comece a melhorar um pouquinho, pelo menos. Bem, eu espero que o que a gente conversou, que as canções tenham ilustrado bem essa conversa e que vocês possam ir para casa pensando um pouquinho mais sobre as suas escolhas, sobre aonde a gente está dando muita importância, que de repente, poxa, eu estou me desgastando tanto aqui e estou deixando esse lado meio que para lá, e isso aqui também precisa da minha atenção, da minha dedicação, e eu quero uma vida mais plena, uma vida mais feliz, uma vida de repente de mais doação. Isso é escolha para a minha caminhada, e de verdade eu quero que essas questões façam parte da minha vida, né? E aí começar a trabalhar, dá bastante trabalho, mas é só assim que a gente vai galgando um passinho de cada vez no nosso processo. Bem, tem alguns CDs que a gente traz, então tem um que é o Simplesmente Alma, que tem o Fascinação, que tem o Aleluia, que a gente vai fazer agora como uma prece de encerramento, que tem Caruso, que tem... Tão sublime o amor. Uma música linda que fala como que o amor ele é tão grande e ele é tão significativo, né, nas nossas vidas. What a Wonderful World, que é uma canção que eu gosto bastante de trabalhar a paz também com ela. Smile. Sorri quando a dor te torturar. Enfim, e aí um exemplar mais novo, que é o Meu Caminho, que aí tem a Oração de São Francisco, a Ave Maria de Schubert, tem o Hailili, tem Estão Voltando as Flores, que é uma canção que caberia muito bem também aqui na nossa palestra. Vê, estão voltando as flores, vê nesta manhã tão linda, vê como é bonita a vida, vê a esperança ainda, né, que traz esse olhar, vê, a gente abriu os olhos para começar a ver. Volare,
enfim, né? São músicas aí, vocês viram, nós cantamos músicas populares, músicas conhecidas, mas para cada canção a gente colocou um pensamento, um olhar, uma ideia, e aí ela acaba se transformando, né? Passa, além de ser uma música bonita, uma música que eu gosto, que me traz um bom sentimento, ela também acaba se tornando uma oração quando eu coloco essa intenção. Então vamos agradecer mais uma vez a oportunidade dessa manhã, agradecendo a espiritualidade dessa casa por podermos estar aqui, trazendo esse trabalho, trazendo este olhar, e que possamos todos nós irmos para as nossas casas com o coração mais aberto, se permitindo trazer mais esse melhor, se permitindo vivenciar da aleluia na nossa vida. Essa última canção, ela diz assim, a gente olha, olha, mas na verdade a gente não está vendo. A gente fala, 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 mas a gente não para pensar. A vida está gritando aleluia, mas a humanidade só está vivendo a doideira de cada dia, a luta de cada dia, e não está se permitindo viver essa aleluia. Aleluia são as bênçãos, aleluia é gratidão, é luz, é louvor, é glória, é amor, isso é aleluia. Então, que essa luz e que essa aleluia faça mais parte do nosso dia a dia, que ela vá até as nossas casas, que ela vá para o nosso trabalho e que ela envolva todo esse planeta nessa luz e neste amor. É a 36. Tá. Você quer falar ou eu mesmo falo? Bom, a gente vai aproveitar, né, por conta do horário do ônibus e tudo mais, nós vamos então vai ser feito um passe coletivo. Então os passistas vão se posicionar, isso? Eles vão se posicionar e aí com essa canção a gente já se prepara. Bom, a gente já recebeu um passe coletivo o tempo todo, né, com as músicas, porque eu já tive respaldo de médiums aí que trabalham com cura, que quando a música está no ambiente, a espiritualidade ela age assim com nós de uma forma mais eficaz, porque a gente vai se soltando por conta da música, vai ficando mais levinho, mais molinho, menos resistente, e aí a espiritualidade atua com a gente, né? Então, eles com certeza já estavam aí trabalhando conosco, mas com essa canção, visualizem essa luz que vem caindo do céu, como pétalas brilhantes, douradas, e que elas nos envolvam com todo esse carinho da espiritualidade, com toda essa amorosidade, e que nós possamos ir para as nossas casas levando toda essa aleluia. A vida vai na contramão dos carros e da multidão, e a gente quase sempre sem olhar. São tantas lutas pra ganhar que o mundo custa a escutar, que a vida está gritando aleluia. Aleluia.
guerra pronto se acabará, en el mundo el fin